Olá, tudo bem? Esse vídeo é um treinamento para instruí-lo na preparação para o ato e na execução de uma audiência de conciliação nos padrões DOC 9. A audiência de conciliação, nos moldes atuais, foi estabelecida no novo Código de Processo Civil. O objetivo deste ato é incluir no processo um meio de solução diferenciado para os conflitos, ou seja, oportunizar que as partes que procuram o Poder Judiciário tenham uma chance de fazer uma autocomposição dentro do processo judicial. O objetivo deste treinamento, conforme mencionado, é instruir o advogado na preparação e realização desta audiência. Antes da audiência, estude a documentação e as orientações enviadas pelo advogado responsável pelo processo. Se você estiver levando um preposto de confiança, elabore um resumo da ação, para que ele possa se inteirar dos detalhes do processo. Caso o preposto seja advogado, você pode enviar cópias da inicial e da defesa para que ele mesmo leia. O preposto deve conhecer bem o que pede a inicial e quais os argumentos da defesa. Verifique se há necessidade de juntar documentos de representação e se foi solicitada a juntada de contestação em audiência. Lembre-se que alguns tribunais exigem que isso seja feito antes do ato. Vestimenta e postura. Advogados devem trajar-se de acordo com a formalidade da profissão. Vista-se com roupas sóbrias e evite cores chamativas, estampas e outros excessos. Para advogados, o bom e velho terno com camisa e gravata não falha. Caso você tenha indicado um preposto para o ato, repasse essa orientação para ele. Jamais use palavras de baixo calão e evite gírias e expressões não técnicas quando estiver diante do magistrado e da parte adversa na audiência. E procure evitar também expressões emocionais. O dia da audiência. Combine o local de encontro com o preposto. Chegue com antecedência suficiente para que possam ser repassadas as orientações. Para audiências iniciais e de conciliação, 40 minutos são suficientes. Para audiências unas ou instruções, o recomendado é pelo menos 1 hora antes da audiência, dada a complexidade das informações que devem ser repassadas ao preposto e às testemunhas se houverem. Caso o preposto indicado pelo cliente não esteja no local, avise imediatamente a DOC 9 e não esqueça de realizar o check-in no aplicativo. Ausência e atrasos. As audiências são agendadas com um lapso temporal de pelo menos 30 dias e as partes são notificadas com antecedência. Sendo assim, é mandatório comparecer na data e hora estabelecidos. Ausências e atrasos causam prejuízos para a parte representada, algumas vezes irreversíveis. Se o autor não comparecer, haverá extinção do processo sem resolução do mérito. Se o réu não comparecer, ele é considerado rével. Caso ocorram imprevistos que ocasionem um atraso para a audiência ou a impossibilidade de comparecimento, é imprescindível que a DOC 9 seja avisada imediatamente. Dessa forma, poderemos verificar a possibilidade de envio de outro parceiro, evitando prejuízos e dissabores junto aos nossos clientes. Pauta. Chegando ao local do ato, confira a pauta para certificar-se que a audiência irá ocorrer no local em que você se encontra. Caso o processo não esteja listado na pauta, questione o escrivão ou o cartorário e informe imediatamente ao DOC 9. Orientações do preposto. A atuação do preposto pode ser decisiva para o sucesso de uma ação. Se você estiver advogando para a reclamada, os cuidados na orientação do preposto devem ser redobrados. Oriente que durante a audiência ele deve se comunicar apenas com o juiz e com o escrevente, se solicitado. O preposto deve responder de forma objetiva a todas as perguntas para evitar contradições e informações desnecessárias. E o mais importante, o preposto nunca deve responder que não sabe ou que não tem conhecimento dos fatos, pois nesse caso o juiz poderá declarar a confissão ficta do mesmo. Se o preposto tiver pouca experiência em audiências, explique todo o rito, com detalhes para tranquilizá-lo para a execução do ato. É importante que ele esteja seguro na hora da audiência. Caso você também tenha pouca experiência, jamais diga ao preposto, pois isso pode deixá-lo nervoso e afetar o resultado final.
pregão. O início da audiência será anunciado por alto-falante, monitores eletrônicos ou pessoalmente. Normalmente é apregoado o número da vara, o horário da audiência e o nome das partes. Tenha sempre em mente o nome do autor e do réu, pois algumas vezes pode haver mais de um réu e apenas um deles ser chamado. Além disso, nunca se distancie da sala de audiência, mesmo que ocorram atrasos na pauta. De qual lado eu devo sentar na sala de audiência? Não existe uma regra fixa sobre o assento na sala de audiências. Usualmente, se você representar o autor, deve sentar-se à direita do conciliador. Se você estiver representando o réu, deve sentar-se à esquerda do conciliador. Na dúvida, questione o conciliador ou o juiz. Apresentação dos documentos pessoais. A apresentação dos documentos pessoais dá início à conciliação. As partes devem apresentar um documento de identificação oficial com foto. Os advogados, por sua vez, apresentam suas OABs. Se por acaso você estiver esquecido sua OAB, solicite a quem estiver conduzindo a audiência que consulte no Cadastro Nacional de Advogados a sua situação cadastral. Lá ele pode verificar que você possui uma inscrição válida e ativa. Neste momento, as partes e os seus representantes são qualificados na ata de audiência. Juntada de documentos de representação. Caso os documentos de representação estejam juntados, entregues ao conciliador. Se faltou algum documento de representação, peça prazo para a juntada. Isso é muito importante. Os documentos para a reclamada são os atos constitutivos, procuração, subestabelecimento e carta de preposição. Para o reclamante, é necessário a procuração e subestabelecimento. Atente ao fato de que alguns tribunais exigem que a juntada dos documentos de representação seja realizada antes do ato. Proposta de acordo. Na audiência, o conciliador irá oportunizar a realização de acordo entre as partes para encerrar o processo. Se você representa o demandado, busque previamente orientações sobre a proposta de acordo e detalhes: alçada, condições de pagamento, prazo de pagamento, obrigações a fazer, possibilidades de majorar a proposta, etc. Caso não haja proposta nas orientações do ato, converse com o preposto antes da audiência, para saber se a empresa enviou proposta de acordo e quais as condições. A não ser que o advogado responsável pelo processo oriente de forma diversa, utilize suas habilidades de negociação no momento de propor o acordo. Nunca inicie com a proposta máxima, para que haja margem de negociação. Se você representa o demandante, converse com o preposto sobre a possibilidade ou não de acordo e questione o valor mínimo que ele aceitaria. Nunca decida pelo cliente, por melhor que pareça a proposta. Se o advogado responsável pelo processo orientou que não seja realizado acordo, não proponha ou aceite acordo. Andamento da conciliação. Aberta a audiência, o conciliador questionará para a parte ré se existe a possibilidade de acordo. Se houver, o advogado do réu apresentará sua proposta ao autor. Caso este aceite, o conciliador irá elaborar a minuta de acordo. Lavrada a minuta, as partes assinam e o processo segue concluso para a homologação do juiz togado. Atente-se para o fato de que alguns clientes exigem que a proposta conste em ata e outros não exigem. Sempre verifique nas informações da audiência se existe alguma orientação neste sentido. Usualmente, o conciliador tem um modelo de minuta e os advogados preenchem o modelo com as condições do acordo. A estrutura do acordo deverá conter a obrigação do réu, o prazo para cumprimento do acordo, a forma de cumprimento do acordo e, usualmente, a cláusula penal, para o caso de descumprimento do acordo. Preste muita atenção se o valor do acordo é para pagamento do cliente ou para pagamento da parte diversa. Julgamento antecipado, dispensa de instrução. A não ser que explicitamente detalhado nas orientações do advogado responsável pelo processo, nunca solicite ou concorde com a dispensa da audiência de instrução. Tal ação pode gerar prejuízos para a parte, impedindo a produção de provas essenciais para o processo. Mesmo que a informação não esteja detalhada nas instruções, na dúvida, não dispensar. Encerramento. Se o processo for físico, você e a parte representada assinarão a ata,
reclamante e seu advogado do lado esquerdo e reclamada e seu advogado do lado direito, e devolverão ao magistrado. Feito isso, encerra-se a audiência de conciliação. A DOC9 agradece e lhe deseja uma ótima audiência.